Olá, seja bem-vindo à semana Ampliar a Imunidade. Eu sou Clélio Berti, farmacêutico e professor de yoga e trabalho essas ideias de ampliar a imunidade, tanto do ponto de vista científico, acadêmico, ocidental, e aí vem a minha formação como farmacêutico, como conhecimento oriental de ver o ser humano com globalidade e não segmentado, não parcial. Hoje vamos para a aula de número 2, que é quais os fatores que deprimem o sistema imunológico. Se você não assistiu à aula 1, aqui na descrição desse vídeo tem o link para a aula 1, vai lá e veja. Se você quiser fazer um trabalho sério, responsável, é preciso conhecer todas as variáveis, ou pelo menos as principais variáveis que afetam uma determinada circunstância, ir lá e atuar. Claro que nesta aula nós trabalharemos os principais fatores que deprimem o sistema imunológico, que dificultam a reação do seu sistema quando temos um invasor, quer seja por vírus, bactéria ou qualquer invasor. Aqui eu estou com o meu chimarrão, agora eu não tomo. Eu não sou gaúcho, mas os meus pais eram gaúchos e eu herdei o meu chimarrão, que eu tomo todos os dias. E é uma relação, quando eu tomo meu chimarrão, lembro dos meus pais, aquele ambiente querido, de família. É um pouco de saudade, mas a vida segue em frente. Dos fatores que nós abordaremos aqui, que deprimem o sistema imunológico, primeiro, que é um dos principais depressores do sistema imunológico, chama-se estresse ou estresse. O que o estresse é? O estresse é uma reação que a natureza deu a todos os animais, é uma reação de ataque e fuga. Ou seja, diante de um perigo eminente, o organismo prepara aquele ser animal, todos os animais, para atacar ou fugir. E com isso ele faz algumas coisas. Por exemplo, ele tira o sangue dos intestinos, não precisa de digestão nesse momento. A pupila dilata, porque o indivíduo precisa enxergar melhor para atacar ou fugir. Não pode, um animal, uma presa que está fugindo não pode tropeçar. Se tropeçar, vai ser a última vez que ela tropeçará. Se ele tira o sangue da pele, por isso a pessoa fica pálida. Tira o sangue da pele porque não precisa sangue na pele, precisa naquele momento sangue nos músculos. O coração bate mais forte para jogar mais sangue para os tecidos que importam, enxergar melhor, ouvir melhor, os músculos, e o sistema imunológico para. Porque diante de uma presa que está fugindo do predador, não precisa se preocupar com o sistema imunológico, ele precisa fugir primeiro. E na natureza funciona assim. E esse por isso que o estresse deprime o sistema imunológico, essa reação de ataque e fuga. Na natureza, o animal, sob uma ameaça, ou o animal que é predador, para atacar a presa, ele se prepara com essa estrutura e vai. Se ele é um predador, ele vai lá e ataca. Perdeu a presa, ou pegou, ele pega e relaxa. Relaxa e o organismo volta ao estado de equilíbrio. Se é uma presa, entra em estresse, fugiu, conseguiu fugir, se não fugiu não precisa se preocupar mais com estresse, mas fugiu, passa aquele perigo, o organismo retoma o equilíbrio, a homeostase. Portanto, o estresse em si é uma ferramenta necessária para todo animal, é uma ferramenta de sobrevivência na natureza. O que acontece quando o estresse é ruim? Quando a pessoa estressa, aí vamos trabalhar com o ser humano. Quando a pessoa estressa e não consegue sair do estresse. Então, por exemplo, a pessoa estressa, a pupila dilata, o coração bate mais forte, fica mais pálido, o sistema imunológico para de funcionar, o sistema digestivo para de funcionar, funciona muito mal. E aí ela entra no estado de estresse e não sai. O que significa dizer? A longo prazo. Problemas no sistema digestivo, problemas de pressão alta, porque o estresse faz com que o coração bate mais forte, a pressão sobe para jogar sangue para onde precisa.
ou vai ter problema de diabetes, porque se numa reação de ataque ou fuga, o que você precisa? Você precisa de energia. Aí o sistema joga açúcar para o sangue para dar a energia necessária para a pessoa fugir ou atacar. E o sistema imunológico deprime. Não precisa. Se a pessoa fica num estresse mais ou menos constante, com o longo do tempo, pressão alta, diabetes. Claro que isso não vai acontecer tudo em todas as pessoas, mas alguns vão desenvolver pressão alta, outros vão desenvolver diabetes, outros vão ter problema digestivo, outros vão ter problemas imunológicos, porque o sistema imunológico está constantemente deprimido. Por isso que o estresse constante é destruidor. Veja que uma pessoa estressada, sistema imunológico deprimido, favorece uma série de doenças. Não é só os ataques externos de vírus, de bactérias, etc., fungo, é também nos sistemas internos. O que é o câncer? Por exemplo, câncer são um grupo de células que se diferenciam, não obedecem mais o sistema central e começam a fazer uma caminhada solo, digamos assim. E aí aquelas células começam a se reproduzir, se multiplicar desordenadamente, sem controle. Câncer, isso é um tumor. Quando eu tenho no organismo células que se modificam, que isso acontece com frequência, o que o sistema imunológico faz? Vai lá e destrói aquelas células, recupera a homeostase. Significa dizer que aquelas células que não obedecem ao sistema central, o sistema que elas não funcionam como elas deveriam funcionar, num organismo saudável, uma pessoa com sistema imunológico bom, as células vão lá e combatem. Agora, se a pessoa está com o sistema imunológico constantemente deprimido, o que vai acontecer? Não vai combater. E ao longo do prazo, as pessoas muito estressadas, com o sistema imunológico deprimido, elas têm uma chance muito maior de terem câncer, por exemplo. Por isso, manter um sistema imunológico forte não é só para se prevenir dos ataques que vêm de fora, mas as próprias modificações que vêm de dentro, que não são modificações benéficas, que o sistema imunológico vai lá, o sistema imunológico nessa visão mais ampla, vai lá e combate. Agora eu queria falar para você uma outra coisa, que o estresse, ele afeta uma imensidão de doenças. A grosso modo nós poderíamos dizer assim, qualquer doença que você tiver, se você estiver estressado, é mais difícil de recuperar. Qualquer doença que você não pegou, se você estiver estressado, é mais fácil pegar. Portanto, saber administrar o estresse, não quebrar esse estresse contínuo para que ele não seja contínuo, para que ele não seja constante na sua vida, é uma atitude que favorece todos os sistemas, não só o sistema imunológico. O estresse, ele dá ele solapa as estruturas de um organismo bom, saudável, predispõe, facilita as doenças que você não tem, facilita. E se você já tem alguma propensão genética, então se combina e aí a coisa fica muito mais intensa e previne as doenças que você não tem e facilita a recuperação de qualquer doença que você venha a ter. Outro fator que deprime o sistema imunológico, aquelas doenças crônicas que tiram a vitalidade. Por exemplo, aqui nós poderíamos citar, eu estou lendo aqui na minha colinha, nós poderíamos citar aqui, diabetes, porque o diabético, ele não, o sistema, a estrutura dele fica debilitada. Os transplantados, uma pessoa transplantada, porque o que acontece? Os transplantados, os próprios médicos deprimem o sistema imunológico propositadamente, para que o transplante não seja rejeitado durante um tempo. Logo que você faz o transplante é um corpo estranho que está dentro. A tendência natural do organismo é rejeitar aquele corpo estranho. Então o que os médicos fazem? Colocam o transplante,
deprimem o sistema imunológico do indivíduo propositadamente para que o sistema imunológico não rejeite. Você vê como o sistema imunológico deprimido, ele aceita muito mais facilmente os corpos que vêm de fora. Depois que esse transplante adquire um certo tempo, uma certa estrutura, e aquela estrutura é completamente reconhecida no organismo como dela, daí não precisa mais deprimir o sistema imunológico, mas durante um tempo há essa depressão. Problemas de fígado. O que acontece? No fígado acontece o metabolismo, né? Uma estrutura que mantém um metabolismo saudável. Ele trabalha muito nessa composição. Se o fígado não está funcionando bem, a digestão não vai funcionar bem, o organismo fica fraco, ele não tem a resposta muito rápida. Aqueles tratamentos contra o câncer, né? A imunoterapia, a radioterapia, imunoterapia não, mas a radioterapia, né? A quimioterapia, são estruturas que na maioria das vezes deprimem o sistema imunológico. Então, uma outra coisa, resumindo, são doenças, as doenças renais, que as doenças crônicas renais, porque daí o rim não funciona direito. Se o rim não funciona direito, o sistema de limpeza não funciona bem. A grosso modo, então, as doenças, especialmente as doenças crônicas, que debilitam o organismo, e isso dificulta a reação do sistema imunológico. Porque, lembre-se da aula anterior, quando o sistema reconhece o invasor, ele chama produz aquele anticorpo lá que precisa, só que a produção está debilitada. Então essa produção essa produção não acontecerá na velocidade e na intensidade que precisa ser. Outro fator relevante no sistema imunológico são fatores hereditários. Muitas pessoas, sabe aquela criança que foi sempre doentinha? Essa criança que foi sempre doentinha pode ser de duas causas mais importantes. A primeira é uma questão genética. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, o sistema imunológico daquela pessoa não tem uma genética boa, assim como às vezes a pessoa não tem uma flexibilidade, uma genética boa para alongamento. Às vezes tem algumas pessoas que têm uma genética boa para a resposta imunológica, e pode ser essas crianças que são muito doentinhas e que depois se tornam doentes, pessoas que adoecem facilmente quando adultos. Pode ser também fatores emocionais. Por exemplo, uma criança, às vezes, ela se sente solitária, ela se sente abandonada e adoece. Adoece, aí tem a atenção da mãe, a atenção do pai. Então, às vezes, muitas dessas doenças recorrentes que acontecem na infância são maneiras de chamar atenção ou são maneiras de conseguir afeto. Estou dando só 2 exemplos aqui, que às vezes uma criança que é sempre doentia pode não ser genético, pode ser uma característica comportamental, e aqui eu só dou uma porque não é um exemplo, porque não é o nosso foco. E aí a pessoa se acostuma com aquilo, quando ela cresce, ela mantém este padrão de comportamento. É um fator genético também, pessoas que têm problemas genéticos que deprimem o sistema imunológico. Outro elemento que deprime o sistema imunológico é sedentarismo. Isso mesmo, sedentarismo. O animal na natureza, ele foi projetado para o movimento. Quando a pessoa é sedentária, uma série de coisas não funcionam direito. Primeiro, o estresse fica maior. Uma pessoa que não é sedentária, ela tem estresse mais baixo comparado com ela mesma sedentária. Segundo, uma pessoa sedentária tende a comer mal, porque muito do que nós comemos hoje é ansiedade. Às vezes a gente desconta uma ansiedade na comida, às vezes é uma noite mal dormida, a gente desconta na comida. E por que eu durmo mal? Às vezes falta movimentação do corpo. E aí o sedentarismo, ele propicia o estresse, que vai lá deprimir o sistema imunológico, mas ele por si só deixa um corpo menos forte, menos resistente. Quer um exemplo? Você já viu pessoas que quebrou o braço, por exemplo? A pessoa fica um mês com o braço enfaixado, o braço engessado, ele tem que fazer fisioterapia, porque em um mês aquele braço que ficou completamente parado não tem a mesma resposta muscular que o outro que está movimentando.
Esse é, a grosso modo, um exemplo simples para você ver o quanto o sedentarismo faz mal e deprime o sistema imunológico de uma maneira indireta pelo estresse e de uma maneira direta por construir um corpo menos forte, menos resistente, menos saudável. Outro elemento relevante que deprime o sistema imunológico: a alimentação. Só o sistema imunológico, não, a alimentação serve para tudo. Se você tem uma alimentação boa, favorece pressão. Muito da pressão alta os fatores que ajudam a alimentação, uma alimentação inadequada. Diabetes. Você sabe que nos Estados Unidos, 1 em cada 5 norte-americanos tem diabetes desenvolvida, especialmente por 2 fatores: estresse alto e alimentação inadequada. Uma alimentação com muito carboidratos, especialmente no caso da diabetes, especificamente com muito carboidratos. A alimentação favorece para você ter uma saúde boa, se a alimentação for boa, ou uma saúde ruim, se a sua alimentação for ruim. Não dá para você querer fazer milagre, temos que ser coerentes. Se eu quero uma saúde boa, se eu quero um sistema imunológico bom, eu preciso de uma alimentação boa, uma alimentação coerente. Preciso comer só coisas saudáveis. Não tenho direito, Bert, então, a uma pizza aqui, uma pizza ali, um sorvete vez por outra. Tem direito sim, porque a alimentação ela tem um efeito também emocional. Às vezes eu comer uma sobremesa, tomar um sorvete, é tão gostoso aquilo. Mas uma coisa é você comer uma sobremesa aqui e ali, e a outra coisa é você comer doce todos os dias, comer batata frita, aquelas comidas que geram os açúcares, aqueles carboidratos de digestão rápida. E claro que a alimentação boa depende de cada ser humano. Um atleta se alimenta diferente de um executivo, sabe? Um yogi se alimenta diferente de um outro estilo de vida. Mas ela tem que ser coerente com o seu estilo de vida para você ter uma imunidade alta, porque a alimentação ruim mina a sua estrutura biológica e a resposta do seu sistema imunológico não será rápida e eficiente como poderia ser ou como deveria ser. Outra coisa que mina o seu sistema imunológico é sono. Dormiu mal. Você já tem a experiência de uma noite de sono mal dormida. E aí eu queria que você diferenciasse sono ruim de pouco sono. Tem pessoas que precisam de 8 horas de sono, tem pessoas que precisam de 9, tem pessoas que precisam de 5. Como que eu determino se é uma noite mal dormida ou bem dormida? É a energia no outro dia. Uma pessoa que costuma dormir 5 horas por dia, por noite, mas tem energia boa, ela é tranquila, é sossegada, ela rende muito, pronto, talvez na biologia dela ela descansa com 5 horas. A noite mal dormida é aquela que no outro dia você está um bagaço. Qual que é a sua capacidade produtiva de uma noite mal dormida? O seu raciocínio não funciona bem, você é mais lento, você não produz intensamente. E se você precisa do seu sistema imunológico num dia desse, ele vai estar como você, lento, resposta lenta. Se você dorme uma noite aqui, uma noite lá, mal dormida, não tem problema. Mas se o seu sono não é bom com uma frequência, frequentemente não é bom, isso deprime constantemente o seu sistema imunológico, porque a sua energia interna, ela é reduzida comparando você com você mesmo se você dormisse bem. Então, sono, capacidade de relaxar. Lembre-se que nós falamos do estresse. O estresse, quando você entra num pico do estresse, resolve um problema e volta a sua homeostase, ao seu equilíbrio, não tem problema nenhum. A função do estresse é essa. Agora, quando você entra num estresse e continua, eu vou para o escritório, ali é tenso, tem que produzir, o estresse alto, pronto, você não consegue relaxar. Mas Bert, o meu sistema é corrido, a minha empresa é rápida, intensa, as pessoas lá são muito cobradas, como que eu vou relaxar? Aprende. Aí é que ferramentas que têm mais de 5.000 anos, como o yoga, por exemplo, são ferramentas extraordinárias, porque elas ensinam
ferramenta comum, me ensina você a relaxar nos momentos difíceis. Uma coisa que você precisa ter claro na sua cabeça: quando uma coisa é fácil, todo mundo faz. O problema, a dificuldade é fazer as coisas difíceis. E aí, se eu tenho um ambiente de trabalho que é intenso, que eu preciso de uma grande produtividade, agora me diga, qual setor hoje da economia que as pessoas não cobram? As pessoas são cobradas em todos os setores. As pessoas são cobradas para produzir, para dar um rendimento em todos os setores. Não adianta mudar de emprego, não adianta você que é empresário mudar o ramo do negócio, vai ser concorrido. Em todos os campos de atividade econômica, a cobrança é alta. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a relaxar. E aí que o yoga tem ferramentas extraordinárias para isso. Outro elemento, respiração. Eu já falei respiração, então serei mais rápido. A respiração traz o oxigênio necessário para as suas células funcionarem. Para as suas células funcionarem bem, a grosso modo, elas precisam de duas coisas. Precisam de energia, precisam a matéria que vai produzir a energia e precisam da queima, do comburente, precisam do oxigênio. As duas coisas juntos, o alimento e o oxigênio, a célula transforma isso em energia para fazer o que precisa ser feito. Significa dizer que se eu respiro mal, eu deixo de alimentar as minhas células com o oxigênio necessário. Quanto pior eu respiro, menos as minhas células conseguem responder eficientemente. Respiração, aí entra o yoga de novo. Uma das características fundamentais de uma prática de yoga é aprender a respirar. Porque os yogas já sabiam que se a pessoa não respira bem, o rendimento dela baixa em todos os sentidos. Memória, raciocínio, desenvolvimento da intelectualidade, capacidade de resposta do sistema imunológico. Uma pessoa que respira bem tende a adoecer menos comparado com ela, mesmo se ela respirasse mal. Precisa respirar bem e o yoga ensina isso. Outra coisa que facilita muito o sistema imunológico: lazer. A falta de lazer, essa rotina em casa, trabalho em casa, trabalho em casa, de repente aquilo começa a ficar insuportável. Às vezes o churrasquinho no final de semana, eu particularmente não como carne, mas as pessoas que fazem churrasco, que tomam, eu particularmente não bebo, mas esse churrasquinho já não é suficiente. A pessoa tem que construir, deprime o sistema imunológico, uma vida sem lazer ou com um lazer de baixa qualidade. Precisa aí lazer. Como que eu construo isso? Estilo de vida. Mas isso a gente vai falar soluções, a gente vai falar melhor na próxima aula, como resolver os problemas para ter uma imunidade boa. Deprime o sistema imunológico a falta de felicidade. Por outro lado, a felicidade aumenta a resistência imunológica. Interessante isso, né? Uma coisa que a felicidade faz, a felicidade, ela melhora qualquer coisa, não é só o sistema imunológico. Vamos trazer o que é felicidade. Isso é uma coisa, as pessoas têm ideias diferentes. Então, para algumas pessoas, a felicidade são essas coisas banais. Vou lá no shopping comprar uma roupa nova, vou lá comprar um brinquedo novo, trocar de carro, essas coisas. Essa felicidade não é uma felicidade consistente. É algo que você acha que está produzindo, está mentindo para você, contando uma historinha que vai trazer felicidade, mas isso aqui não traz. Felicidade, uma maneira que eu gosto de definir é que, na verdade, foi um grande poeta que falou isso. O que é felicidade? É quando tudo se explica. Quando eu entro num estado de consciência que tudo se explica. Não preciso de explicação. É esse contentamento interno. É essa percepção de que o mundo faz sentido e que eu estou inserido nele de uma maneira bacana, legal. Claro que construir felicidade tem trabalho. Mas o yoga ajuda? Claro que ajuda.
Porque uma das coisas que o yoga faz é a expansão de consciência. Se a sua consciência é pequenininha, você acredita que felicidade é ir lá comprar um brinquedo novo, isso não tem consistência. Agora, se você expande a consciência e começa a ver valores diferentes, valores mais profundos, e você caminha na direção desses valores mais profundos, aí sim você encontra a felicidade, uma felicidade consistente, uma felicidade de raiz. E aí entra num outro fator que melhora a imunidade, que é propósito de vida. Pessoas que têm propósito de vida, o que é propósito de vida? É você dar uma explicação para você mesmo, o que você faz aqui na Terra. Qual é o sentido da sua vida? Essa pergunta você faz para você. Se você não faz consciente, você faz inconsciente. Se você não responde consciente, você responde inconscientemente. E aí, qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui? Se a sua vida está estruturada, organizada, para levar você em direção a um sentido, a um propósito, o que acontece? O sistema imunológico fortalece. Mas propósito de vida, um dos fatores mais expressivos que eu acho atua mais fortemente nas doenças da alma. O que é depressão? Não aquela depressão que tem uma causa. Por exemplo, morreu um ente querido, eu entro em depressão. Essa tem algo que starta. Sabe aquela depressão que você conhece? Você que assiste, me vê agora, você conhece alguém que teve uma depressão do nada. De repente, a pessoa entrou em depressão. Essas doenças da alma, depressão, síndrome do pânico, a ansiedade, que é uma ansiedade psiquiátrica, que precisa da interferência do médico, essa que eu chamo de maneira genérica doenças da alma, isso tem a ver com propósito. O que um deprimido sente? Eu não sirvo para nada, a minha vida não tem significado nenhum, o que eu estou fazendo aqui? Ela não encontrou um propósito. Ela não deu uma resposta para ela mesma que de fato dê sentido para ela levantar toda segunda-feira feliz, toda terça feliz, toda quarta feliz, toda quinta feliz, toda sexta feliz, todo sábado feliz e todo domingo feliz. Uma pessoa que não tem propósito, por exemplo, como que você identifica se você tem propósito de vida ou não? Se você está trabalhando a semana inteira como um fardo, esperando chegar o final de semana, para daí sim você aproveitar a vida, você está sem propósito, você está fazendo algo que não dá sentido. E veja que se você trabalha 5 dias e só 2 que trazem felicidade para você, quanto tempo de infelicidade? Imunidade baixa. Se você sente que não tem significado as coisas que você faz, ou não um significado profundo, imunidade cai. Mas não é só imunidade, você é uma pessoa vulnerável às doenças da alma, como essas que eu falei aqui. Deprime o sistema imunológico, todas as doenças emocionais e todos aqueles estados emocionais negativos. Eu vou ler aqui, que eu anotei na minha colinha: emoções negativas, medo, ódio, raiva, desejo de vingança, desespero, falta de crença na vida, solidão. Tudo isso deprime o sistema imunológico. Então, momentos como esse de coronavírus, ou as pessoas ficam desesperadas, ficam com medo, ficam mais vulneráveis. Por isso, qualquer problema que a gente tem que enfrentar tem que ser olho no olho, sem medo, com coragem. Se você fizer isso, você faz um favor para si mesmo, você melhora seu sistema imunológico e você vai ter uma resposta mais fácil e mais rápida. Nessa aula eu apresentei para você os principais fatores que afetam o sistema imunológico, e você percebe que tem os fatores físicos, alimentação, sair do sedentarismo, etc. E tem os sistemas emocionais, felicidade, propósito de vida, não cultivar emoções densas, etc. Por isso que aí o yoga tem uma solução extraordinária, porque ele trabalha corpo, emoções e mente, alma. É uma visão mais profunda que você precisa na nossa cultura ocidental. Mente sã em corpo são. Não adianta você cuidar só do corpo e também não adianta você só cuidar da mente. E aí você pergunta, tem solução? Tem. Mesmo que você esteja no fundo do poço,
Mesmo que você esteja com dificuldade, mesmo que você tenha pouco tempo, mesmo que você tenha uma rotina estressante, mesmo que você trabalhe numa empresa que exija muito, mesmo que você tenha filhos pequenos e que tem pouco tempo para você, tem solução sim. E essa solução eu apresentarei várias soluções lá na próxima aula, que nós vamos trabalhar especificamente com soluções. Mas veja que você conhecendo como o sistema imunológico funciona e o que deprime, você já tem muitas coisas que você já pode colocar em prática agora. E depois dessa terceira aula, eu vou apresentar uma proposta para você de fazer um programa de ampliar a imunidade, você comigo, para que a gente construa algo que seja matador. Mas isso eu só apresentarei depois da aula 3. Primeira aula 3 para você saber várias soluções e depois eu farei uma proposta, uma oferta para você espetacular. Agora eu peço um favor para você. Coloque aqui nos comentários desse vídeo o que eu não consegui me expressar de forma clara. Às vezes a gente acha que é claro, mas não é tão claro assim. Que dúvida que ficou? Que algo que eu não falei, mas que você gostaria de saber, coloque aqui nos comentários. E se você gostou, coloque o seu joinha. Ajude o canal a crescer, ajude a gente a divulgar ideias boas. Combinado? Coloque aqui. Até a nossa próxima aula, a nossa videoaula. Nos encontramos online com a terceira videoaula com as soluções.